Capítulo 341 E não vim para lutar, mas não me importo com uma batalha até a morte. A busca de Vandaliel pelo castelo real de Orbaume continuou, graças à ajuda dos Inmice e ratos que se tornaram monstros sem qualquer alteração na sua aparência, e bem como de Braga e dos outros. Conteúdo patrocinado. Os diabretes se espalharam pelo espaço acima do teto de cada sala e pelo espaço abaixo do chão de cada sala, e até procuraram por passagens e câmaras escondidas que haviam sido construídas para serem usadas caso uma nação inimiga invadisse. Tornar-se monstros aumentou sua inteligência, permitindo-lhes escapar das terríveis armadilhas, ratoeiras, e do veneno mortal, veneno para roedores, ao redor do castelo, e eles descobriram os fragmentos selados do Rei Demônio e do equipamento do Rei Demônio que o primeiro-ministro Tercatanis havia mantido escondidos, ou pelo menos, suas conchas vazias. Os tubos de Orixalcum retornaram à sua forma original sem nenhum arranhão, devido às propriedades autorreparadoras do Orixalcum. No entanto, ficou claro para Vandaliel que os fragmentos do Rei Demônio não estavam mais dentro deles. Esta foi uma prova decisiva de que o primeiro-ministro Urgen Tercatanis estava tentando fazer algo com os fragmentos do Rei Demônio. Era um fato estabelecido que ele agiu por conta própria para reunir fragmentos do Rei Demônio da Igreja e de outras organizações. Se esses selos vazios fossem apresentados diante dele na frente dos outros nobres, e ele fosse obrigado a dar uma explicação, ele perderia sua posição. Ele perderia o seu estatuto social e seria imediatamente preso e talvez até decapitado. No entanto, Vandaliel ainda não sabia a localização do cérebro que estava manipulando Tercatanis nas sombras. Quanto a quem foi o mentor? Talvez ainda fosse viável para alguém que trabalha para Alda, a deusa da lei e do destino, reunir e esconder os fragmentos do Rei Demônio. Mas era difícil acreditar que eles iriam desfazer os selos. Portanto, provavelmente era Rikudou e Jiri, afinal. Mas Vandaliel não sabia onde Rikudou estava. Ele havia considerado a possibilidade de já ter escapado do castelo e revistado a cidade de Orbaume e as regiões ao redor, mas não encontrou nenhuma pista até o momento. Devido à total ausência de pistas, ele considerou que talvez estivesse escondido em uma cidade longe de Orbaume, ou talvez em outro ducado, mas isso também era improvável. Neste momento, Tercatanis era o único humano no Lambda que Rikudou estava usando. Seria difícil para Rikudou se manter escondido sem deixar vestígios de sua presença e especialmente se ele estivesse usando os fragmentos do Rei Demônio de alguma forma. E era quase certo que Rikudou foi quem forneceu equipamentos feitos de fragmentos do Rei Demônio para Tercatanis, então, pelo menos, ele definitivamente estaria presente dentro do castelo até aquele momento. Depois disso, Vandaliel vasculhou o castelo real, e a cidade de Orbaume foi coberta por uma rede de vigilância de espíritos. Não havia como Rikudou escapar usando métodos comuns. Mas o tempo continuou a passar sem que Vandaliel encontrasse qualquer pista, e agora era junho, o mês do nascimento de Vandaliel. Parece que não tenho escolha a não ser adiar minha festa de aniversário, disse Vandaliel em tom sério, dentro de um dos quartos da mansão Silkizakart. Você parece um tanto feliz com isso, Bokshan, observou Sam. Vandaliel, só porque Noasa-san disse que queria sincronizar o anúncio do parque temático planejado com o seu aniversário não significa, e disse Darcia. Mãe, isso não é um parque temático. É um matadouro disfarçado de parque temático, projetado para me elogiar até a morte, disse Vandaliel. A construção de uma grande igreja em Talochein estava sendo planejada por Noasa, o chefe da igreja de vida, e o planejamento da construção já estava em andamento. Fazendo jus ao título de uma grande igreja, ela consagraria estátuas dos deuses da facção de vida, bem como as mais recentes adições, Povais e os outros deuses de Gartlan, e Borgadon, o deus das montanhas que residia no ducado de Alcrim. Também teria um canto com informações sobre o reino Orbaume, o continente demônio, o continente do rei demônio e Gartlan. Esperava-se que isto aprofundasse a compreensão do povo sobre as diferentes regiões do império e encorajasse mais intercâmbios entre eles. Teria também lojas, carrinhos de comida, restaurantes e praça de alimentação, permitindo aos visitantes fazer compras e refeições também. Teria até um palco, permitindo a realização de eventos como concertos e shows de heróis. Com apenas o que foi dito acima, não haveria nada para elogiar Vandaliel até a morte, mas
Acho que a montanha-russa Vandalieu parece divertida. Os visitantes podem passear e ver uma série de exposições mostrando a história de Vandalieu e do Império Demônio, certo? Disse Yuma, também conhecido como Onivaka. Seremos apresentados como Veel, disse Eisen. De fato. Bem, é um pouco constrangedor, disse Zadiris. A montanha-russa Vandalieu, um nome de espaço reservado, era uma atração onde os visitantes faziam um passeio. Em ambos os lados da rota havia exibições retratando cenas da história do Império Demônio de Vidal e, ou melhor, da vida cheia de turbulências de Vandalieu. Este era o matadouro que Vandalieu temia, aquele que o elogiaria até a morte. Vandalieu-sama, não acho que isso vá tão longe a ponto de elogiá-lo até a morte. Vai apenas apresentar os fatos sem nenhuma dramatização, disse Eleanora. É claro que parece que vai ser simplificado até certo ponto, mas acredito que isso não pode ser evitado. Afinal, sua vida tem sido bastante agitada, Dana-sama, disse Belmont. Parecia que Eleanora e Belmont apoiavam o projeto da grande igreja. Isso é verdade, mas isso ainda está me elogiando até a morte, disse Vandalieu. A proposta escrita de Noasa continha uma lembrança detalhada da vida de Vandalieu. Isso incluía exibições e roteiros bem elaborados para explicações em áudio recitadas. Ele entrevistou Vandalieu e seus companheiros e provavelmente teve discussões detalhadas com os artesãos que criariam as exibições. Conteúdo patrocinado. No entanto, ele descreveu os feitos passados de Vandalieu com tantos detalhes que, da perspectiva de Vandalieu, era como se ele estivesse sendo elogiado até a morte. Bokshan não pode ser ajudado. Afinal, é a verdade, disse Rita. Você trouxe isso para si mesmo. Desista, Bokshan, disse Saria. E Bokshan, pessoalmente, gostaria de elogiar o fato de o passeio ter sido modelado a partir de uma carruagem, disse Sam. Arthur da Brigada dos Guerreiros do Coração e o homem grande de aparência feroz com a proteção divina da deusa das nuvens de chuva baixas, que parecia zangado quando estava em silêncio, levantou a mão. Posso dizer algo também? Ele disse, olhando para Vandalieu. Todos olharam para ele com expectativa, imaginando o que ele iria dizer. Dado que você é a única pessoa sendo elogiada até a morte, não seria um centro de assassinato em vez de um matadouro? Arthur disse. Todos ficaram atordoados em descrença. Eu vejo. Você tem razão. Obrigado, Arthur, disse Vandalieu. Todos ficaram ainda mais surpresos com a resposta de Vandalieu. Parecia que a descrição de Arthur do parque temático como uma instalação de assassinato era um ponto de grande importância para ele. Pessoalmente posso elogiar a facilidade por ter um espaço para eventos, mas acho que todas essas propostas de personagens mascotes precisam ser descartadas. Vugbi-kun e Vanser-kun definitivamente precisam ser descartados. Qualquer um que não seja um adorador fanático de Van vai chorar e fugir quando vir isso, disse Kanako com uma expressão sombria, apontando para as sugestões de personagens mascotes da grande igreja na proposta escrita. Vugbi-kun, que tinha a forma de uma enorme cabeça decepada de Vandalieu com numerosas pernas parecidas com insetos saindo dela, e Vanser-kun, que também era uma cabeça de Vandalieu com pernas de caranguejo e pinças saindo de cada lado. Aliás, o nome de Vugbi-kun era uma contração de o cabeça decepada de Vandalieu, combinada com a palavra obug. Vanser era uma combinação de um Vandalieu e um câncer, o caranguejo. A proposta escrita sugeria que esses mascotes poderiam ser facilmente criados com monstros do tipo inseto e do tipo caranguejo usando fantasias de cabeça de Vandalieu. Realmente? Ouvi dizer que as pessoas costumam me ver com formas assim em seus sonhos, então pensei que não poderia ser evitado, disse Vandalieu. Por que você está de alguma forma de acordo com isso, entre todas as coisas? Seu senso como ser humano começou a desaparecer recentemente, você sabe. Kanako exclamou. Isso corta muito fundo, então, por favor, não diga isso, disse Vandalieu, caindo sem vida de cara no chão. Com Vandalieu desmoronando assim de vez em quando, os pisos da mansão Silky Zakart estavam sempre bem polidos. Vandalieu, disse Elizabeth em tom sério, agarrando Vandalieu pelos ombros e fazendo-o se levantar novamente. O plano de anunciar seu relacionamento com a mãe na sua festa de aniversário ainda está em vigor, não é?
Vandaliel planejou anunciar oficialmente seu noivado com a mãe de Elizabeth, Amélia Sauron, que tinha a impressão de que ele era seu marido. No entanto, esperava-se que este anúncio oficial fizesse com que Vandaliel se envolvesse com mais mulheres e surgissem novos candidatos ao noivado. Elizabeth parecia preocupada com o fato de Vandaliel pretender manter as coisas vagas. Claro, disse Vandaliel. Já preparei o terreno com as pessoas certas e já preparei um guião, retratos da Amélia para pendurar para comemorar o acontecimento, um vestido para ela usar na cerimônia. E para me preparar para o cenário improvável de um dia ela ser pega em uma batalha, eu até terminei de fazer equipamentos de transformação e um plano para aumentar seus níveis. Ignorando os dois últimos, bem, tudo bem então, disse Elizabeth. Então, você está tomando medidas suficientes contra Tercatanis e esse Ricudou? O fato de você estar adiando a festa significa que você vai focar neles, certo? Sim, estou fazendo várias coisas além da coleta de informações, como fazer uma dungeon que se parece com a cidade de Orbanme para usar como campo de batalha e outra dungeon para evacuar se precisarmos, disse Vandaliel. Esta foi a estratégia que Vandaliel usou quando lutou contra o vampiro de raça pura Birkin e seus subordinados em Morksea, uma cidade de comércio no Ducado de Alcrin. Ele fez Gulfadgar usar magia de atributos espaciais para teletransportá-los para uma masmorra que lembrava a cidade para que ele e seus companheiros pudessem lutar sem risco de causar baixas entre os residentes da cidade. Embora Orbanme fosse muito maior que Morksea, então sua recriação foi significativamente menos precisa. A masmorra de evacuação era para o povo de Orbanme ser evacuado, e não para o inimigo. Claro, não havia como as pessoas fugirem para uma dungeon sem exercícios de evacuação ou mesmo aviso prévio, ou melhor, o próprio conceito de evacuar para uma dungeon durante uma emergência não existia nas sociedades humanas. Afinal, as pessoas consideravam as dungeons perigosas. O conceito não existia porque eles não usavam dungeons como abrigos, fontes de alimento ou espaços de convivência como as pessoas que viviam dentro da Cordilheira da Fronteira. Vandaliel também não teria pensado nisso, se as pessoas de nações como a nação Gol e Zanalpadna já não estivessem fazendo isso. Assim, ele planejou que Gulfadgar e Jane Doi usassem sua magia de atributos espaciais, e Ledion usasse sua magia limitada de atributos espaciais, para teletransportar as pessoas que fugiam freneticamente se uma emergência acontecesse, junto com a ajuda de seus colaboradores, como a Casa Alcrin e Casa de Jaan. Ele faria com que seus colaboradores abrissem o abrigos de emergência e conduzissem as pessoas até eles, e as entradas para esses abrigos de emergência seriam portões de teletransporte conectados ao interior da dungeon. Claro, era possível que Vandaliel não tivesse tempo ou capacidade para evacuar as pessoas. Nesse caso, Vandaliel não teria escolha a não ser colocar Ricudou em uma dungeon ou em um de seus mundos internos a todo custo, ou tomar a batalha fora da cidade. Conteúdo patrocinado. Que tal pedir ajuda a Dandolic Sensei? E a diretora Meurilit também. A diretora tem mais influência do que o nobre médio, então ela deve ajudar se o tempo exigir. Você também está se dando bem com o mestre da guilda dos Tamers, certo? Disse Elizabeth. As pessoas que ela mencionou franziriam as sobrancelhas se pudessem ouvi-la. Com a situação como estava, seria consideravelmente melhor do que não saber de nada, mas... Quanto a Orlok, ele negaria firmemente estar de boas relações com Vandaliel e afirmaria que o relacionamento deles era estritamente comercial. De fato. Talvez fosse bom conversar com eles. Dandolic Sensei é particularmente habilidoso. Tenho certeza que ele é a pessoa mais forte em Orbanme além de nós e Ricudou, disse Vandaliel. Sim, aquele homem. Ele é bastante capaz. Isso me faz pensar por que ele não é um aventureiro classe A, disse Eleanora, que participou do treinamento prático como familiar de Vandaliel. Mesmo do ponto de vista dela, Dandolic era um indivíduo muito capaz e a tal ponto que era um mistério o motivo de não haver registros de seu nome na guilda dos aventureiros. Bem, seria uma história diferente se Randolph o verdadeiro se mostrasse, acrescentou Eleanora. Pensando bem, me pergunto onde está Randolph o verdadeiro, disse Vandaliel. Como não havia provas de que o primeiro-ministro Tercatanis o tivesse contratado, Vandaliel abandonou a procura por Randolph, o verdadeiro. Não que ele não estivesse interessado em Randolph, mas acreditava que agora não era o momento de procurá-lo.
Mesmo que o encontrasse, não havia garantia de que ele se tornaria um aliado. E se ele descobrisse que Vandaliel e seus companheiros estavam procurando por ele, poderia ser bom se ele simplesmente se afastasse de uma sensação de perigo, mas seria um problema desnecessário se ele se tornasse hostil com eles. Ele já havia tentado contatá-lo através das conexões do Duque Alcrin e do Duque Jaan, mas essas tentativas falharam, parecia que ele estava atualmente em uma comissão de longo prazo. Não haveria mais problemas se soubéssemos onde Rikudo está, mas... Eles finalmente chegaram. Eles estão vindo, disse Vandaliel. Eles. As 5 lâminas coloridas? Perguntou Kanako. Não, Asahi e os outros. Black. Kanako, você está fazendo barulhos que um ídolo não deveria fazer, disse Zadiris. Esta é a minha vida privada, então está tudo bem, disse Kanako. Não é como se eu estivesse na frente dos meus fãs agora. E mostrar vislumbres de aspectos meus que as pessoas normalmente não veem me permite aproximar-me delas. Mas não acho que um Blackan vá ajudar você a se aproximar de alguém, disse Saria. Se dizer um Blackan permite que você se aproxime de Bokshan, isso se tornaria uma palavra popular no Império Demônio de Vidal, disse Rita. Kanako, vou manter distância, pelo bem de nossa nação, disse Vandaliel. O quê? Kanako chorou. Quem se importa com isso? O que você vai fazer com esse Karasagi e as lâminas de 5 cores? Exclamou Elizabeth, forçando a conversa a voltar ao assunto original. Enviei um mensageiro para as lâminas de 5 cores, disse Vandaliel. Isso deveria servir como um aviso. Afinal, dado que Hotcourt está trabalhando com Alda, é improvável, mas ainda possível, que Asahi e Raiz estejam trabalhando com Rikudo. Você não vai enviar um mensageiro para Asahi e seus amigos? Bem, acho que qualquer tentativa de negociação seria inútil, disse Kanako. Eu concordo, disse Vandaliel com um aceno de cabeça. A vinda do grupo de Asahi para Orbaum é a vontade de seu patrocinador, Duque Birgit. Eles não estavam sozinhos quando viajaram, então estou enviando um tipo diferente de mensageiro. Surgiu uma oportunidade de testar a pesquisa do fragmento anti-rei demônio, e os indivíduos reencarnados Asahi, Tendou e Shouko dirigiram-se para a cidade de Orbaum como colaboradores de pesquisa do anão Zean, o responsável pela pesquisa. O clarividência Tendou e o Guifrito Shouko ficaram com o coração pesado ao fazerem esta jornada, mas não puderam se recusar a vir porque não tinham um motivo convincente para dar ao seu empregador, o Duque Birgit. E porque era algo que afetava todo o reino Orbaum, eles não podiam simplesmente virar as costas. Assim, os 3 viajavam para Orbaum em uma carruagem preparada pela casa de Birgit, junto com Zean. E atualmente, eles estavam em uma pousada, reunidos em uma sala longe de Zean e dos outros servos para trocar ideias. Então, Vandaliel está conspirando com o primeiro-ministro? Afinal, ele vai usar o reino para enfrentar o Império Amin? Disse o Omagemacher Basaji, convencido de que Vandaliel estava tramando algum esquema com o primeiro-ministro Terkatanis. A fórmula fragmentos do rei demônio igual Vandaliel estava gravada em sua mente. Não haveria nada de estranho em incidentes semelhantes aos que ocorreram no passado, como vítimas infestadas em tumulto. Mas Asahi estava convencido de que Vandaliel deveria estar envolvido na sugestão de fornecer aos soldados armas feitas de fragmentos do rei demônio, algo sem precedentes. Não, esse não é necessariamente o caso, disse Tendou. Conteúdo patrocinado. Acho que é possível que um deus maligno que fazia parte do exército do rei demônio possa estar controlando, disse Shouko. E também é possível que o primeiro-ministro tenha algumas ideias perigosas e esteja tramando algo por conta própria, acrescentou Tendou. Tendou e Shouko suspeitavam que Vandaliel estava envolvido, mas também estavam considerando outras possibilidades. E é possível que Rikudo esteja tramando algo também, disse Shouko. Rikudo. Você pode estar certo ao dizer que ele está envolvido, concordou Asahi. Asahi, Tendou e Shouko não sabiam de nada. Eles não sabiam que Rikudo Ijiri havia usado o primeiro-ministro Terkatanis para coletar fragmentos do rei demônio e que ele havia reencarnado em um corpo criado a partir dos fragmentos do rei demônio. Eles não sabiam onde ele estava agora ou o que estava fazendo. Hotcourt escondeu essa informação deles, assim como de Mao e Kaoru,
que haviam deixado o continente Bangaia. Ele não suspeitava que eles iriam vazar essa informação para Vandaliel, mas temia que eles repassassem essa informação aos adoradores dos deuses das forças de Alda, como as lâminas de 5 cores, que eles conheceram há pouco tempo. Apesar de sua incapacidade de compreender os sentimentos de outros seres além dele, até mesmo Rodcourt sabia que Alda ficaria furioso se descobrisse que ele havia incorporado fragmentos da alma do rei demônio em Rikudo e Jiri o fez reencarnar em um corpo criado a partir de fragmentos de o rei demônio. Alda não ficaria apenas furiosa, era altamente provável que ele ordenasse que Raiz priorizasse o ataque a Rikudo e Jiri em vez de Vandaliel. Isso seria natural, já que Vandaliel não destruiria o mundo de Lambda, mas o rei demônio Guduraniz o faria. Era até possível que eles estivessem dispostos a formar uma trégua temporária com Vandaliel e seus companheiros, embora não estivesse claro se Vandaliel estaria disposto a aceitar tal trégua. Assim, Rodcourt não havia contado nada a Azagi e seus companheiros, mas ele não teve a ideia de utilizar fragmentos do Rei Demônio no momento da morte de Rikudo, então ele já havia contado a eles através de seus espíritos familiares, Yara, Izumi, e Kouya, que Rikudo aprendeu magia com atributos de morte, mas foi morto por Vandaliel no mundo de origem. Mas mesmo que Rikudo tenha aprendido magia com atributos de morte, é difícil imaginar que ele seria capaz de usar fragmentos do Rei Demônio como Vandaliel. Você não acha? Não que eu pretenda defender Rikudo, é claro, disse Azagi. Para Azagi, Rikudo e Jiri eram um ex-companheiro que traiu os Braveiros como Kanako. Além disso, ele era um mal absoluto que tentou desencadear um grande desastre no mundo. Aprender sobre os eventos em Orid renovou a crença de Azagi de que o atributo da morte, que levou Rikudo e Jiri a realizar experimentos desumanos em inúmeras pessoas em sua louca busca para adquiri-lo, era algo que não deveria existir neste mundo. Sobre se Rikudo e Jiri seria capaz de usar fragmentos do Rei Demônio como Vandaliel, Tendou e Shouko estavam de acordo. No entanto, eles tinham outras diferenças de opinião. Mas mesmo que Vandaliel esteja envolvido neste assunto, qual é o objetivo dele? Posso compreender o desejo de fazer do primeiro-ministro Tercatanis um aliado. Não sei como ele fez isso, mas se o fizesse, seria como ter influência sobre todo o reino, disse Tendou. Mas a questão é, há realmente necessidade de distribuir armas feitas a partir de fragmentos do Rei Demônio ao exército? É verdade que se esse plano fosse implementado, o reino teria mais poder militar para lutar contra o Império Amid, mas claramente levaria muito tempo. Acho difícil acreditar que ele precise tanto do exército do reino Orbaume para lutar contra o Império Amid, disse Shouko. Vandaliel pode facilmente criar um enxame de golems de pedra para lidar com soldados comuns. Na verdade, com as forças que ele tem agora, ele seria até capaz de derrubar cavaleiros como se eles não fossem nada, muito menos soldados comuns. Isso seria mais rápido e exigiria menos esforço do que fabricar equipamentos para distribuir ao exército do reino Orbaume, disse Tendou. Você está do lado de fora da janela, poderia explicar isso? Tendou recebeu o codinome Clarividência em sua vida anterior e possuía múltiplas habilidades semelhantes a trapaças relacionadas à visão. A capacidade de ver através dos objetos era uma delas, e após reencarnar no Lambda, ele utilizou os benefícios do sistema de status para melhorar essa habilidade. Ele podia ver um homem vestido de preto do lado de fora da janela. Normalmente, ele poderia ter pensado que era um assassino ou ladrão comum e tentado prendê-lo sem chamá-lo, mas, e sua habilidade lhe permitiu ver um envelope em seu bolso com um de Vandaliel escrito nele, então ele esperou que o homem se aproximasse. O homem de preto abriu a janela. Não posso dar uma explicação, disse ele. Há mais detalhes escritos nesta carta. Você é um dos amigos de Vandaliel? Tendou perguntou. Não. Eu sou seu servo, vivo para espiar meus pecados. Não importa como eu olhe, você parece um assassino profissional para mim. Sou um ex-assassino. É claro que ainda posso matar se ele me ordenar, mas ele nem se incomodaria em falar com alguém tão humilde quanto eu. Com isso, o ex-assassino tirou o envelope com o nome de Vandaliel escrito em letras grandes e jogou-o na sala na direção de Tendou e dos outros. Minha missão é entregar-lhe essa carta. Leia e depois tome sua decisão, disse ele, virando-se para sair. Espere. Você disse que está espiando seus pecados.
Você acha que servir Vandaliel é expiação? Asagi exigiu. Surpreendentemente, o homem se virou para responder. Asagi Minami. Você entendeu mal, disse ele. Os olhos que espiavam através da máscara que ele usava estavam completamente vazios. Conteúdo patrocinado. Sequestrei órfãos das favelas, dei-lhes drogas e transformei-os em assassinos da organização. Transformei-os em fantoches. Mas não estou espiando ou me arrependendo porque acredito que isso é um pecado, disse ele. Oh, o quê? Asagi pronunciou, cerrando os punhos em choque e raiva enquanto o homem confessava crimes ainda mais cruéis do que ele esperava. Mas seu rosto ficou completamente pálido quando o homem tirou a máscara. Estou espiando meus pecados para poder estar ao lado dele. Cometi algo que ele define como pecado, então estou trilhando o caminho que ele me indicou. Sou uma marionete e não conheço outra maneira de existir. Aqueles da organização que não eram marionetes não se parecem mais com pessoas, então ninguém além dele pode me dar ordens, disse o homem. Seu rosto agora visível era mais jovem e mais infantil do que Asagi e os outros esperavam. O homem se virou mais uma vez e saiu. Asagi ficou paralisado no local e Shouko pegou a carta atrás dele sem dizer uma palavra. A carta continha informações e um aviso. Afirmou que Vandaliel não era quem estava manipulando Terkatanis, e que o mentor era provavelmente Rikudo Ijiri. Também afirmou que se Asagi e seus companheiros atrapalhassem seu caminho, apesar disso, ele os consideraria inimigos e os eliminaria. Porém, se possível, ele desejava que Asagi e seus companheiros não interferissem com ele, e ele não interferiria com eles. Finalmente, o pós-escrito da carta afirmava que se prejudicassem aquele que a trouxera, este consideraria isso um ato de hostilidade. Em parte devido à sugestão de Edgar, Reis e o resto dos lâminas de 5 cores, bem como Selen e vários indivíduos que trabalhavam com eles, deixaram a masmorra das provações de Alda no Ducado Farzon e se dirigiram para Orbaum. Eles estavam agindo para lidar com a situação sem precedentes do primeiro-ministro, sugerindo o fornecimento oficial de armas feitas a partir de fragmentos do Rei Demônio ao exército. Eles estavam tão cautelosos em serem atacados por Vandaliel e seus companheiros quanto Vandaliel e os deuses das facções de vida eram deles. Mesmo que Reis tivesse adquirido o poder de Belvood, era possível que ele pudesse ser morto em um instante se fosse pego de surpresa. A sensação de perigo era tremenda, e a estrada que normalmente estava completamente livre de perigo parecia incrivelmente longa. E foi justamente por isso que conseguiram perceber alguém que estava escondido com sua presença oculta. Você aí, quem é você? Heinz gritou. Então, fui encontrado, disse uma voz monótona. Um certo ponto no campo gramado ao lado da estrada mudou de repente. É um monstro? Ele se camuflou na grama. Era uma criatura que lembrava um enorme caranguejo. Tinha grama crescendo nas costas e se camuflou na grama com as pernas e as pinças escondidas sob o corpo. Os aventureiros da classe que viajavam com Reis e seus companheiros desembainharam as espadas e começaram a recitar encantamentos para lutar contra o monstro. Mas Reis os impediu. Espere, ele gritou. Diante dos atonitos aventureiros e dos olhos dos membros de seu grupo, Reis começou a falar com a criatura parecida com um caranguejo. Por que você veio aqui? Não parece que você está aqui para uma batalha até a morte, disse ele. Eu vim com uma mensagem que embora, é claro, eu também não me importaria de uma batalha até a morte, respondeu a criatura parecida com um caranguejo, um familiar rei demônio, não fazendo nenhuma tentativa de esconder o ódio em seus olhos enquanto olhou para Reis.